TV passa no seu smartphone. Muito bem, olá você, tudo de bom, né? Um bom dia especial, estamos chegando com o Sabe Caxias by Bitcom, 10 horas 16 minutos, atualizando a temperatura para você, nós estamos com 14 graus de temperatura, mansamente a temperatura vai subindo e hoje nós vamos ultrapassar a casa dos 20 graus, período da tarde é o que aponta a previsão do tempo. A previsão do tempo também sinaliza, né, que nós vamos ter aí um final do mês de agosto com tempo bom, tempo bom. Temperaturas altas, inclusive projeta-se temperaturas próximas à casa dos 30 graus entre quinta e sexta. Nossa, quinta, sexta, sábado, temperaturas altas estão chegando aí. Que coisa curiosa, né? O mês de agosto ele teve um início muito atípico. Ele iniciou a primeira semana com um calorão, né? Temperaturas bastante elevadas, altas. Tinha muitas pessoas à tarde dizendo que estavam passando por aqueles calor sufocante, né? E agora parece também que o mesmo desenho está sinalizando, segundo os números da previsão do tempo, para a última semana do mês de agosto. Posteriormente, nós vamos para setembro, de velho. Tá chegando o mês de setembro, vem aí um período de um feriadão, né, no qual 7 de setembro vai cair numa segunda-feira. Vai ser um teste para muitos comportamentos, para os diversos comportamentos da nossa sociedade, né, sobre o fica em casa, não pode aglomerar, pessoas que vão se aglomerar e tudo mais, né? E, claro, também há um pensamento sobre o dia 20, sobre o dia do gaúcho, vai cair no dia 20 de setembro, né? Nós estamos aí a menos de 30 dias para o dia da Revolução Farroupilha, o dia do gaúcho, essa data cairá no domingo, também será de intensas reflexões. Pelos organogramas públicos, não haverão atividades, né, presenciais, não vai ter desfiles, não vai ter atos, mas evidentemente que vai ter eventos, né, culturais, vai ter palestras, lives e tudo mais que se fomenta nesse sentido, né, pelo distanciamento, o que é permitido pelos regramentos. Mas no interim, no movimentar da sociedade, vai saber o que a sociedade vai se decidir. Miguel Brambila, eu vou lhe cumprimentando a partir de agora e vou dizer muito sincero, meu irmão, não é tendencionismo, mas já dei essa puxada, esse gancho para te instigar os teus pensamentos a se debruçar sobre tudo isso depois do seu bom dia e já começar a refletir. Estamos em transição, estamos em observações, inclusive hoje pela manhã nós comentávamos sobre a bandeira, né? Ou melhor, o protocolo intermediário que vai ser outorgado, então, sabe, hoje ou mais amanhã vai ser assinado, vai passar a vigorar também, vai ser aceito pelo governador, o protocolo da MESNE. Estamos nos últimos encadeamentos e isso tudo pode sinalizar que teremos alterações, mudanças. Eu gostaria que você se debruçasse um pouco sobre tudo isso, sobre os desafios, sobre o fechamento já praticamente desse mês de agosto, sobre o que poderemos visualizar pela assim por diante, o que está vindo por aí. Uma observação, né, sobre um ponto mais elevado, do alto da montanha, olhando esse panorama e esse horizonte de situações. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Edinho Soares. Café para começarmos a segunda-feira. Aqui está o meu herói da infância, né, correndo por nossas vidas, né, como diz o Marcelo Nova, né, sem saber até onde. E como diziam os romanos, né, carpe diem, aproveitemos o dia, porque é um dia de cada vez que nós vamos chegar a algum lugar, né, pelo menos ao fim do dia é um objetivo mais curto, mas muitas vezes, né, mais efetivo, mais necessário. Bom dia a todos, é um prazer mais uma vez estamos começando mais uma edição do Sabe Caxias. Hoje sim, a edição número 150 edições do nosso programa, desde que nós começamos, né, já quase que longínquamente, né, em tempos que não havia pandemia, meu caro irmão. Eu quero te parabenizar por essas 150 horas, então, de programações, né, parabéns, Miguel, parabéns, acho que tem algo, né, um fator, um elemento por trás de tudo isso muito grandioso para a análise de toda a nossa sociedade, né? Por aqui verteu-se a filosofia, o pensamento, por aqui verteu-se política, verteu economia, por aqui passou muitas coisas, né, ao longo de todas essas edições e claro que no balanço e na fervura de todos esses elementos a contribuição para a nossa sociedade, sem sombra de dúvida, né, dentro do nosso percentual que nos cabe. A gente sempre acha que todos nós, muitas vezes não temos utilidade, mas todos nós somos necessários nessa grande obra, né, chamado Caxias do Sul, chamado Estado do Rio Grande do Sul, chamado país e nosso planeta Terra também. É dever
do comunicador, é dever da comunicação, propor assuntos, entretenimento, divulgar boas ideias, refletirmos. Afinal de contas, nós somos uma única sociedade. E onde quer que estejamos, né, o objetivo maior de tudo isso é pacificar-se o caminho de relações saudáveis. Porque chega de guerras, não é? Chega de divisões, chega de ataques. Acontece que, infelizmente, nem todos pensam da mesma maneira, e aí acaba acontecendo o contrário disso. Mas, enfim, nesses 150 programas, nesta oportunidade, aí, nesta parceria com a Bitcom TV, temos tido aí toda a liberdade de nos expressarmos, e graças aí a nosso compromisso com a franqueza e não com o absolutismo de sermos donos da verdade, temos tido aí bons resultados, com certeza. E agradecendo também aos nossos patrocinadores e toda a turma. Vamos em frente, Edinho, porque a segunda-feira nos traz aí, hoje, dia 23 de agosto, ainda temos aí um tempinho para acabar o mês, né? Mais uma semana. Muita coisa pode acontecer. A história, ela culmina em fatos que, repentinamente, na virada de página, muda a direção do futuro. Nós estamos ainda presos neste enigma do coronavírus. Estamos saindo de forma suicida das tocas. O Brasil é atípico e sempre foi, e continua sendo, né? Na gambiarra você aprende também, no improviso você aprende, e o que está acontecendo é justamente isso. Nós vamos rodar daqui a pouco o que é a notícia nacional e que chocou aí no final de semana essa aglomeração na rua coberta de Gramado, não é? E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Vamos falar sobre essa questão de mudança, sim, nos protocolos, nos avanços, mas lembrando que nós estamos em pandemia e que a média nacional é de 980 mortos por dia nos últimos 7 dias. Acabou a segunda-feira, né? Não acabou. Você não pode se alienar no fim de semana, porque fim de semana você fingir que acharam a vacina, você sonhar com isso e o remédio. Isso é para janeiro. Janeiro. E até que se popularize, vai haver, claro, né, o contágio de rebanho, muita gente se arrisca, muita gente já está se arriscando. Acontece o seguinte, Edinho, num cálculo raso mesmo, que baixemos para 500 pessoas por dia, sem considerar esta semana que falta de agosto. Só para arredondar os números, vamos considerar 4 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, né? 3 vezes 5, 15. Seriam, então, ainda mais 60 mil mortes, né? E com a 113 que nós já temos, nós estaríamos já com 175 mil mortes de março a dezembro no Brasil, e as pessoas que se estão comemorando, o que está sendo comemorado, não é? Essas mudanças de protocolo econômico, essa necessidade de ajustar a economia é real, temos que sair da toca, né? Mas de maneira segura, a cumprir-se os protocolos, e não de maneira suicida. Nós ainda não vencemos nada, né? Mas é preciso, sim, ter a certeza de que sem coragem não vamos avançar. Eu não sei de onde que as pessoas estão tirando isso, né? Comemorando que o Brasil venceu a pandemia, né? Nós somos... teve uma época do Império Romano que se consagrou à loucura dos imperadores devido ao vinho que era feito em panelas de chumbo. E dizia-se que aquele chumbo enlouquecia as pessoas. E fora o resto. Eu acho que é isso, né? Nós só podemos estar bebendo vinho de panela de chumbo no Brasil e estamos enlouquecidos, né? O que nós estamos comemorando, Edinho? Um outro detalhe também que seria bastante interessante, hoje pela manhã nós estávamos ouvindo, né? Mais uma vez o presidente teceu comentários impróprios, né? À imprensa. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre tudo isso aí também, Miguel, sobre um convite para sair no braço, né? Algo que é questionável, né? O presidente me lembra aquele garoto valentão da escola que andava com outros valentões, né? E ameaçava, né, os mais fracos. Porque como é que ele ia sair no braço com o repórter, né? Essa ameaça, cheio de segurança, quem ia acabar levando a pior era o repórter, né? E isso representa o desespero, né, do nosso caro
Jair Bolsonaro, que às vezes até acho que ele está se recuperando, que ele tem momentos de sanidade, mas é típico dos psicopatas, né, que vai comemorar hoje, né, se não for adiado daqui a pouco, vai ter um evento vão ter repórteres, né, onde ele reuniu pessoas para dizer que o Brasil venceu a pandemia, com 113 mil mortes e a média próxima dos 1.000 por dia. Você pode comemorar 900 mortes por dia, que não vai cair verticalmente, isso vai continuar acontecendo, e como disse, que baixemos 50% da curva, nós estaremos 500 mortes por dia ainda. Então você veja bem que o Jair Bolsonaro se colocou na posição, na contramão da história, porque quis ser teimoso, porque quis bancar o ignorante, né, o psicopata, aloprou-se nessa questão da cloroquina, né, conseguiu alguns seguidores comprados com verbas públicas, né, alguns veículos de comunicação que foram comprados por baixo dos panos, é claro, a gente sabe muito bem como é que funciona essa questão, onde passaram alguns jornalistas consagrados, inclusive, defender a cloroquina, dizendo que agora a China está, né, recomendando a cloroquina. Ora, o mundo está desesperado, né, e a vacina russa? E as outras vacinas, agora depois de 1 milhão de mortes, né, se recomenda um remédio que não funciona, né? E os médicos, no mundo todo, inclusive em Caxias do Sul, inclusive no Brasil, está autorizada a tal da cloroquina, que segundo aí o Pazuello, na semana passada, não tinha mais em estoques. Então o presidente, eu vou repetir a frase, né, que ele disse, né, me lembra estes cidadãos de escola, né? Minha vontade é de sair na porrada, né, com você. Nem Al Capone era assim, né? O Capone era um altamente violento, um assassino cruel nas reuniões privadas, mas publicamente era um santo. Nem Júlio César, nem em Roma, né, o imperador matava as pessoas publicamente, saía no braço. Você veja a infantilidade, a loucura do presidente. E tudo isso porque está desesperado. Ele tem que explicar por que o Queiroz, né, o tal do Queiroz, que está preso, ele e a sua esposa Márcia, né, no tempo das rachadinhas, entre 2011 e 2016, existe aí o fato, a prova comprovada de um depósito de 89 mil reais nas contas da mulher do presidente, né? O homem mais, assim como o Lula é a alma mais santa do mundo, né, o Bolsonaro para os seus eleitores, né, que ainda são, né, porque eu votei no Bolsonaro, já disse isso aqui, não posso negar o meu voto, apesar de ser secreto, como homem público eu tenho que abri-lo, né, em protesto à roubalheira do PT, que ainda, né, busca respirar no Brasil e que precisa explicar aí os seus 8 anos de atraso, 14 anos de atraso sob o comando do Lula, não é? Ou seja, tudo isso está na conta também desse partido dos trabalhadores que precisa também se explicar, inclusive nas eleições municipais que já estão aí nas ruas, não é? O que está acontecendo? Não é porque o Bolsonaro é um aloprado, mas também, né, assim como o Lula é a alma mais santa, né, da história da humanidade, o Bolsonaro também, né, o homem menos corrupto. Não tem corrupção, né? E vai aparecer corrupção dentro do governo, sim. Né? Ele se associou com o Centrão aí já, é defendido e as pessoas compartilham, né, como se fosse um grande, né, orientador, que é um falastrão eloquente, o presidente do PTB nacional, o Roberto Jefferson, né, que é um homem que cumpriu cadeia por corrupção e que é presidente de um grande partido de história no Brasil, infelizmente, né, para os brasileiros, o PTB. Ou seja, né, e é um dos mentores, né, tenta se colar no governo Jair Bolsonaro, então faz o discurso que agrade os eleitores do Bolsonaro, e os eleitores do Bolsonaro compartilham, como se isso realmente fosse honesto, como se né, Roberto Jefferson, ou seja, não basta falar, né, é preciso ter prática. Sair na porrada com o jornalista é o que muitos generais do tempo da ditadura gostariam de fazer. Nem eles fizeram isso, nem João Figueiredo, que disse que preferia o cheiro dos cavalos, né, ao cheiro das pessoas, ameaçou as pessoas, Ernesto Geisel e outros tantos, né? Faziam por baixo dos panos, isso sim. Então, se ele faz isso publicamente, imagina o que ele pensa da empresa da imprensa, né? Da liberdade de expressão, de forma privada. Explique-se, ele é o presidente da República, ele é funcionário do Brasil, e outra coisa, antes que se diga, né, que nós e eles, aos eleitores deste cidadão,
que ele é presidente do Brasil. Qualquer presidente, inclusive os presidentes que forem eleitos no futuro, que não forem da sua opinião, do seu voto, será o seu presidente também. E corre o risco de te colocar na prisão, sem se preocupar com o seu voto, né? Ou pegar não no colo, né? Porque chega a ser patético, não é, Edinho? Eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, Miguel, uma avaliação sua. Diversas vezes o presidente Bolsonaro mostrou ser uma pessoa de temperamento forte, exaltado. Será que esse temperamento é um temperamento do dia a dia do presidente? E isso não seria algo de se questionar no seu relacionamento com as pessoas mais próximas a ele, exemplo de família? Porque parece ser uma pessoa que tem um certo estresse aumentado, né? Que perde a calma e o controle facilmente diante de situações que instigam muito cuidado e manejo nas palavras que tem que se falar e raciocinar. Parece que ele perde a calma e fica irritado muito fácil, né? Uma outra pessoa que tem esse comportamento, e muitos vão aprovar, muitos vão dizer que realmente, né, que é globo lixo, que é imprensa marrom, que é sensacionalismo, essa questão de 114 mil vidas, né, porque não morreu ninguém da família dessas pessoas, né, porque na verdade essas pessoas não estão preocupadas com o próximo, que tem que morrer mesmo, que o presidente tem razão em dizer que é uma gripezinha, que não somos coveiros, né? Veja que ele se curou com a tal da cloroquina e dando cloroquina para EMA, né? E assim por diante, né? Ou seja, muita gente gosta desse tipo de comportamento. Outra pessoa que está aí nas lidas e que vai sair, está lançando livro, que vai sair as campanhas presidenciais novamente no futuro, e que é defendido como um liberal, como inteligente, e que é um caudilho oportunista lá do Ceará, é o Ciro Gomes. Seguidamente, né, ele briga com repórteres, perde as estribeiras, não é? Demonstra, né, a falta de respeito com o cidadão e com a imprensa, a falta de capacidade, né? Imagine, porque assim, na escala de todas as escalas, inclusive os funcionários públicos concursados fizeram uma prova. Tudo bem, o presidente passou aí pela eleição, né? Eu nunca duvidei da tal da facada, não sei se eu sou um pouco ingênuo, muita gente acha que ele nem levou facada nenhuma. Eu não sei se isso é fato ou não, né? Sou um pouco ingênuo, talvez. Mas você imagine, Edinho, por exemplo, um cargo de confiança ou o funcionário que recolhe o lixo, que é concursado, chegasse, né, na tua casa e você perguntasse: meu amigo, por que você não recolheu o lixo ontem, né? Que era o dever dele e ele não cumpriu, e você diz, e o lixeiro diz para ti: olha, eu quero te encher de porrada, minha vontade, né? Você imagina você chegar numa repartição pública, onde está o funcionário público lá para te atender, seja num banco, seja numa unidade básica de saúde, seja na prefeitura, no governo do estado, né? Você imagine, né, um estado como esse, você parado pela Polícia Rodoviária Federal, e aí o policial pede para te mostrar os documentos e o policial responde: olha, tenho vontade de te encher de porrada, né? Que estado é esse? Isso é violência, né? Isso é loucura, não faz sentido, né? Nós temos caricaturas de presidentes no Brasil, mas o Bolsonaro já passou dos limites, né? E tenho a certeza de que, se continuar assim, essas pressões e essas denúncias que ele vem sofrendo do passado, do seu governo ainda não se sabe, e o Brasil chegou ao ponto de comemorar 1 ano e meio sem corrupção, né, como se fosse histórico, né, achando que isso, né, quando você está no governo, enfiar para baixo do tapete é muito mais fácil, não é? Ele tem, inclusive, uma polícia paralela, que é milícia, quase igual à Gestapo, à SS, né, nos tempos da Alemanha nazista, né? Você não pode, é anticonstitucional. Como é que você pode ter uma agência de informação privada própria, se já tem a ABIN, que é institucionalizada? Então, veja bem, né, que nós estamos sobre a bandeira aí terrível, né, de alguém que vai receber, inclusive, já deve ter recebido, a aprovação da violência devido ao seu ataque à imprensa. O que faz, né, o que fez Goebbels, né, o ministro da propaganda de Hitler, que se matou no bunker junto com ele, né, e matou os filhos, o mestre da propaganda, né, enganação do povo, falando, né, sobre o orgulho do nacional-socialismo, defendendo aí ideais, né, arianistas de uma raça superior e levando, né, a humanidade a um holocausto. O Bolsonaro não tem capacidade para isso, né, mas tem violência dentro de si para dizer algo assim para um repórter, né? Não tem garbo, não tem capacidade de respeitar. Olha, nunca na minha vida alguém, nenhuma autoridade das que eu entrevistei,
disse isso para mim, nenhuma, né? Porque o repórter, tenho certeza que foi humilhado, né? Um presidente que diga isso, o que o repórter vai dizer? São temas bastante questionáveis. Sobre a questão dessa festa em Gramado, será que tem relação com esse sentimento de que está vencida já a pandemia, Miguel Brambila? O que tu avalia sobre isso nesse primeiro momento? Nós temos o vídeo para mostrar, Edinho? Sim, tá aqui o vídeo, temos o vídeo sim. Quer mostrar o vídeo primeiro? Vamos lá então. Miguel, eu vou fazer assim, só ajustando ele, né? Ele ficou em formato. Deixa eu só mostrar. Agora com o formato ajustado, eu vou trazer novamente o vídeo. Vamos acompanhar aí. Tá, então, a exposição desse vídeo. Esse vídeo está repercutindo, né, o país inteiro hoje sobre tudo isso e, inclusive, questionados os estabelecimentos. Eles dizem que não tinham relação com as pessoas que estavam às ruas e que dentro da internalidade dos seus estabelecimentos estavam respeitando os espaços, né, e o número proporcional do que os protocolos regem. Miguel Brambila, o que a gente pode fazer uma avaliação sobre tudo isso? Olha, Edinho, eu fiquei observando com atenção. Eu vi esse vídeo postado pelo Ivan Sgaraboto, nosso colega aí na sua timeline da sua rede social, muito bem informado, inclusive, né? E tenho acompanhado também este exercício jornalístico do nosso colega. Porque o jornalista é em tempo integral, né? Mesmo em folga, estava ele fazendo esta denúncia, não é? Como muita gente. E é preciso repetir, ilustrar, e nós podemos até colocar ele de novo, se você quiser colocar, enquanto nós comentamos aqui, Edinho, se é possível. Sim, né? Vou mais uma vez. Vou fazer uma configuração para isso, Miguel. Pode dar sequência. Exatamente. Então você veja bem, eu fiquei observando atentamente, né? Porque eu pensei, não, isso não pode ser, é uma fake news. Isso, qualquer pessoa em tempos de pandemia se surpreende com isso, mas aí vi uma pessoa de máscara ali, né? Talvez achando que estava protegida. É evidente, né, que os locais, né, os comércios vão tirar o corpo fora, eles não vão ser multados, não vão assumir responsabilidades, e é verdade. Agora, não tinha como a polícia fazer uma dispersão disso, não era, isso ia ser pior, né? Eu não sou a favor desse tipo de violência, não, né, e de repressão. Você veja que tem duas jovens ali dançando alegremente, a maioria adultos, né, adultos e jovens, e que eu lembro uma coisa, de o egoísmo dessa sociedade, que é a sociedade que nós teremos. Você veja bem, no futuro, você veja bem que eles têm dinheiro, né? Nenhum deles está recebendo auxílio emergencial, pelo menos a maior parte deles. Você veja bem que aparentemente estão todos bem vestidos, então provavelmente estudantes, jovens trabalhadores, né, condição social bem resolvida, não é? Porque é um lugar ali que tinha um certo nível econômico, inclusive, você pode ver celulares, né, celulares caros, a fumaça do cigarro, né, enfim, você pode ver isso de uma maneira sociologicamente falando, o egoísmo desses jovens, que certamente devem ter parentes idosos, devem achar, né, que não vão se contaminar, e se contaminarem não vão morrer, né? Ao contrário do cantor sertanejo Cauã, né, que fez vídeos ironizando a pandemia e ele e toda a sua família estão no hospital, né? Sua mãe, seu pai e ele quase morreu. Vai morrer por sorte, né? Atleta e assim por diante. Então você veja bem, isso representa sim o comportamento egoísta do presidente que manda o repórter, né, as favas, achando que gostaria de enchê-lo de porrada. Esses jovens
não suportaram aí a clausura, e por falta, inclusive, não é de compreensão, né? Porque são pessoas capazes. Você veja bem ali que não há ninguém aí com aparente deficiência mental, não. São pessoas capazes, né? São pessoas que acham que não vão envelhecer, são pessoas que não estão preocupadas com o próximo e são pessoas que vão passar na frente nas filas onde puderem, né? E se tiver a oportunidade vão passar os outros para trás, né? Você veja aí a alegria, né, dessa moça morena, da moça loura aqui na frente. Então, não faz sentido realmente isso, né? Está, assim, reflexo de uma liderança aloprada. Nós vimos ontem em Notícia Nacional o presidente de Portugal dando aulas para as crianças, falando sobre a empatia. Então, como os pais, né, que mantêm seus filhos em casa, pequenos, os adolescentes no controle, vão, né, essas pessoas devem ter irmãos mais novos, primos, parentes, né? Como chegarão em casa, né? Ou seja, você veja bem o retrato da nossa ignorância, do nosso egoísmo social, Edinho. E eu torço para que não haja um supercontágio disso, aonde está a preocupação com as 1.000 mortes, com as 113 mil mortes, né? Então você veja bem que é por isso que nós estamos neste ponto, né? Esses jovens não estão preocupados com as pessoas que estão sendo despejadas das suas casas porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, eles não estão preocupados com as pessoas que estão passando fome, né? Que perderam seu dinheiro ajudando a proteger a sociedade, né? E que não podem trabalhar, não estão preocupados, né? Você veja bem que aí é uma questão de generalizar mesmo essas pessoas todas como grandes egocêntricos e que vão fazer parte da sociedade do futuro. Ou seja, nós vamos levar mais gerações para consertar o Brasil, Edinho. Eu estava fazendo uma observação logo no início do vídeo, não sei se é um narguilé ali, Miguel Brambila, no primeiro, um narguilé ou um cigarro eletrônico, mas tem um elemento ali, um jovem mais ao centro do vídeo, que parece que agora ele vai soltar ali, ó. Olha só a potência daquela baforada ali, né? Parece que é um cigarro eletrônico, um narguilé, alguma coisa nesse sentido. Mas mostrando como é que estava o índice de euforia naquele momento, né, Miguel? É verdade. Então você veja bem que, né, que não faz sentido nenhum. É lamentável, é triste, é cruel, não é? Mas como a autoridade é falida, isso é o reflexo do exemplo aí de anos de roubalheira no Brasil, né? Eu não creio que os pais dessas pessoas sejam os responsáveis, não, né? Tenho certeza que tem muito pai e mãe desgostoso com essa presença toda. Eu fui jovem também, né? Como dizia o meu pai, já fui jovem e bonito, né? Agora só sou bonito, meu pai dizia, então, mais ou menos isso, né? Mas claro que não vivi tempos de pandemia, é certo que há um grande egoísmo, né? Essas pessoas, eu tenho a certeza que colocarão mais cedo ou mais tarde a mão nas consciências, e são aqueles que vêm à tona depois, como o Cauã, o cantor sertanejo, né, dizer, olha, né, eu lamento ter ironizado, né, torço para que não aconteça, mas infelizmente, né, até sugiro que chamemos o comerciais, porque o vídeo é autoexplicativo do egoísmo dessa gente, e tudo é culpa do Bolsonaro. Não é tudo é culpa do Bolsonaro. Agora, se tivéssemos uma liderança nacional educativa, não teríamos essa divisão no país. Nós somos o segundo maior país em contágio e em mortes, né? Já morreu mais gente no Brasil do que na Guerra do Vietnã, mas nós não estamos preocupados, né? Porque até agora, né, que você saiba, cidadão que está defendendo esta alopragem aí, né, e defendendo aquilo que o Bolsonaro diz, né, que tem vontade de encher os jornalistas de soco, e como diz que todo mundo é especialista, não precisa ser especialista para entender a pandemia, né? Está desenhado desde o começo, né? Decifra-me, eu te devolvo. Eu não quero pegar, não quero transmitir nem para minha filha, que é saudável, e nem para o meu filho, nem para os idosos, nem para ninguém, porque é o meu dever como cidadão. Mas se o brasileiro não compreende isso, vai o Datafolha perguntar, você acha que o presidente está certo? Daqui a pouco falta perguntar, você acha que o repórter tem que ser humilhado pela autoridade? Né? Não tem. Autoridade que vai ser desconstituída e não sei se termina este governo. Enquanto nós não nos indignarmos com isso e acharmos passivamente, né, que merecemos essa censura, essa irritação, viveremos essa sociedade louca, que é o Brasil, uma sociedade maluca, né? Perfeito, vamos fazer o seguinte, vamos então a um breve espaço aqui em nossa programação, a gente vai chegar agora ao nosso intervalo e no instante nós vamos estar de volta então, esse é o Sabe Caxias by Bitcom, manhã de
Nós estamos na manhã da segunda-feira, dia 24 de agosto, 10 horas e 46 minutos. Breve espaço para você trazer, então, a citação dos nossos parceiros comerciais. Em instantes, estamos de volta com você. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades de viajar. O prazer de pegar a estrada, ver as paisagens, encontrar os amigos e parentes, hospedarmos em hotéis. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades do vento no rosto, do movimento do horizonte, da companhia da família num passeio pelas estradas. Por isso mesmo seguimos nos aprimorando nos protocolos de segurança para este tempo passageiro. Ainda temos que nos movimentar pelo trabalho, garantir a segurança mecânica de nossos veículos, fazer a manutenção necessária para o dia a dia, na expectativa dos melhores dias. A Mecânica São Eloy confia em dias melhores. Mecânica São Eloy, trabalhamos pela sua segurança. Traga seu carro para nós. Estamos na Rua Olavo Bilac, 590, bairro Rio Branco. Fone 32 21 28 68. Acesse nossa página no Facebook. Mecânica São Eloy, confiança não tem preço. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios PET. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Perfeito, já estamos de volta, 10 horas e 49 minutos. Esse é o Sabe Caxias by Bitcom para você. A temperatura de 16 graus em Caxias do Sul. A temperatura subindo bastante. Inclusive, hoje as temperaturas ultrapassarão a casa dos 20 graus para o período da tarde. Começa a ficar agradável. Mesmo assim, a sombra ainda, a sensação térmica é bastante fria, né? Bastante gelada quando estamos à sombra. Ou quando o vento, né? Sopra, ainda dá para sentir que é um ar gelado. Miguel Brambila, final de semana também aqui em Caxias do Sul tivemos rompimento de adutora. Tivemos aí um trabalho intensificado por parte das equipes do SAMAI e claro que cabe também um espaço para uma avaliação sobre tudo isso, né? Nós temos um vídeo do esforço aí do SAMAI, da autarquia, né, nessa questão, e é preciso dar aí um voto de confiança que o trabalho está sendo feito. Nós vamos mostrar o vídeo ali. E o problema talvez seja maior do que essa administração, é o constante rompimento de adutoras em Caxias do Sul, não é? Nós não temos aí, nós vivemos aí uma dificuldade de arrecadação de impostos, nós vivemos aí uma dificuldade de manter a administração básica da cidade, não é de hoje, né? Você veja bem que em tempos de pandemia, falta d'água, nem todo mundo tem caixa d'água, e aí nós não estamos apontando ou responsabilizando o SAMAI, mas indo além deste problema estrutural presente, que é o constante rompimento
de adutoras em Caxias do Sul. Seguidamente, nos finais de semana, falta água nos bairros, né? Primeiro nós tivemos a seca, e depois nós tivemos este problema de rompimento de adutora. Recentemente, aqui no centro rompeu também, e demora muito tempo para arrumar, né? É preciso incluir na pauta de discussões a distribuição de água em Caxias do Sul para o futuro, inclusive porque a cidade cresce muito, e muitos bairros surgem cotidianamente, e é preciso que se compreenda, né, que não é tão simples assim. Veja como acontece em São Paulo, né, quando os problemas se tornam constantes pela falta de água, baixo nível das represas. Nós temos aí uma Recas, nós temos o Faxinal, temos, se não chove, porém, um período, né, nós corremos o risco de facilmente entrarmos aí em recesso de água. Não chegamos a ter racionamento em Caxias do Sul por pouco, nós temos ainda uma certa vantagem como população. Eu me lembro que quando há algum tempo pensava nisso com orgulho, né, ainda continuo e gostaria de continuar pensando. O fato é que nós precisamos trabalhar e olhar para o futuro e ver onde estão os gargalos, porque o custo dessas adutoras, de arrumá-las quando elas rompem, não é só o emergencial, é a falta d'água. Em tempos de pandemia, nem todo mundo tem caixa d'água, e é bem provável que isso dificulte bastante, né, na questão da pandemia. E só nesses últimos 30 dias, foram 2 adutoras que romperam. Ou seja, é um problema para o futuro, Edinho, né? Vamos mostrar o vídeo aí do pessoal trabalhando, né? A gente não pode também simplesmente, né, achar que é fruto da irresponsabilidade. É uma responsabilidade coletiva dos políticos e da população. Pensar uma Caxias para o futuro e ver que nosso sistema aí precisa ser renovado. Não podemos ficar simplesmente à mercê, né, do desgaste. Um exemplo também nos Estados Unidos, Nova York, Chicago, as cidades mais antigas dos Estados Unidos, onde se pensou o futuro, né? Se pensou em muitas coisas antecipadamente. E isso há muito tempo que as cidades europeias têm planejamento para 20, 30 anos do seu futuro, Barcelona e outras cidades. Nós temos o Mob Caxias, que está trabalhando nisso, e é uma iniciativa saudável, chegaremos lá. Então é uma pauta importante em se pensar, para que não fique, né, o desperdício e o rompimento constante de adutor, que gera muito prejuízo. Vamos ver o vídeo para ilustrar o esforço aí de se resolver essa questão, Edinho. Os colegas do SAMAI e da empresa Norte Brasil, terminando os últimos ajustes da adutora no segundo rompimento aqui que houve ontem à noite. Logo estaremos iniciando o bombeamento de água bruta para iniciarmos o tratamento e, consequentemente, iniciarmos o reabastecimento da cidade gradativamente. Tá, então, Miguel, né, o vídeo, né, o que a gente pode comentar sobre esse vídeo, né, baseado no que você acabou de dizer. Você continua, e eu vou reproduzindo ele ao fundo, Miguel, para nós aproveitarmos esses instantes finais para comentar um pouco sobre esse tema aí. Bem rapidamente, né, não há muito o que dizer além do que nós comentamos. Isso fica no subterrâneo, a falta d'água é terrível, né, para a população. Nem todo mundo tem caixa d'água. O rompimento aconteceu antes da estação de tratamento, portanto, né, não voltou ao normal ainda, né? Muita gente ainda corre o risco de ficar sem água hoje, porque a água precisa ir para a estação de tratamento para depois ser redistribuída, né, para os bairros da cidade. Isso acontece de forma gradativa. Tem problema nas pressões, né? Há uma série de problemas. A falta d'água, né, é terrível. É possível planejar a longo prazo, sim, né? Os romanos já há 2000 anos atrás conseguiam levar água muito mais longe do que se leva hoje, sem a tecnologia que se tem hoje. Esses constantes rompimentos aí demonstram que alguma coisa está fragilizada no sistema e que é preciso ser pensado para o futuro, Edinho. Basicamente isso. Bacana, tá? Então o nosso programa Sabe Caxias by Bitcom. Nossa, Miguel, como passou rápido a hora, hein? 10 horas e 55 minutos, estamos já
finalizando nossa programação e é um ponto muito importante isso, né? Nós temos que entender. Eu estava hoje pela manhã, nós estávamos dentro do Bitcoin Bom Dia pensando e refletindo sobre essas adutoras. São da década de 90, né? Então, provavelmente, elas já estejam 30 anos de idade e elas estão precisando, de verdade, não somente de reparos, mas talvez substituição. A gente não sabe qual é o tempo de prazo útil de vida de cada uma delas e tem uma fortíssima pressão sobre elas, né? Inclusive, estava dizendo na reportagem do SAMAI, 300 litros por segundo. Olha a quantidade que daria em minutos de água que por ali passa. É muita água, hein, Miguel? E devemos pensar para o futuro agências reguladoras de observação, seja pelo MOB Caxias, no momento da licitação, sem suspeita nenhuma, não sabemos o prazo exato de validade exatamente, mas tenha certeza que nós teremos outras notícias aí de responsabilidade nessa questão. Então esse é um plano maior de uma cidade com quase 600 mil habitantes, né? Manter aí o subterrâneo do abastecimento de água exige aí um planejamento maior, mas também, né, numa recompra da qualidade de materiais, na observação, porque no Brasil, eu não estou falando aqui em Caxias do Sul, estou falando no geral agora, nesse momento, né, porque é uma coisa possível de se observar de uma maneira pontual, pelo menos agora, mas agências reguladoras que acompanham licitações de produtos de melhor qualidade. Você veja bem no caso do asfalto, por exemplo, não é? O asfalto brasileiro é muito diferente do asfalto europeu, americano. O asfalto brasileiro é um recapeamento finíssimo. Basta observar a Rota do Sol, todo ano tem que recapar porque se enche de buracos. Isso não aconteceria num país de primeiro mundo, nas autobahns alemãs, né? Enfim, não acontece. Por quê? Porque no Brasil, quanto mais obra, mais se tem desvio de verbas, né? Superfaturamento e etc. Então, quer dizer, toda essa rede de desvio acaba ganhando. Então, num processo de renovação aí dos dutos, do subterrâneo da nossa cidade, né? E da administração, é preciso também requalificar a qualidade dos materiais, para que você não... seguidamente nós vemos, por exemplo, no centro da cidade, o asfalto recém-feito, em seguida recortado para conserto de canos, né? E assim por diante. Aí vai lá e recapa de novo com uma camada fina e etc, etc. Então, você veja bem, né, a qualidade do material que se está sendo colocado é patrimônio coletivo, é dinheiro público. Portanto, é preciso ter assim, um esforço maior. A Câmara de Vereadores tem a responsabilidade também de acompanhar isso vigorosamente. É o dever da Câmara de Vereadores vigorosamente, não somente fazer o denuncismo, como você usa muito, né, de ficar denunciando e simplesmente, né, para ter ganhos políticos. Não, nem jornalista que fica denunciando vaziamente tem credibilidade. É preciso apresentar soluções, acompanhar o processo licitatório, as empresas fornecedoras, a qualidade do material e assim por diante, para que a gente possa ter longevidade, né, para que a gente possa ter qualidade de vida, no sentido coletivo, absorver melhor o impacto da demanda, da necessidade de uso do dinheiro público e construir uma sociedade melhor. A falta d'água é muito ruim para todos, né? Ricos e pobres, ricos menos, né? Porque em condomínios, né, você tem água, mas para os pobres é muito pior. Um outro assunto seria muito interessante nós debater com a nossa audiência, trazer para o conhecimento das pessoas com maior propriedade, é esse pacto, né, do saneamento básico, né, que foi assinado no Brasil, que agora dá possibilidade à venda de autarquias, né, ou até mesmo capitalização em mercado de ações. Isso pode ser até, de certa forma, temeroso. Abre-se um pouco mais margens para outras condutas possivelmente ilícitas nesse caminho, mas isso é assunto para outro dia. Miguel Brambila, um grande abraço para você, meu irmão. Beleza, né? Você provoca assuntos, né, quentes no final, né, para ficar um gostinho de água. Mas é que a gente vai lembrando no momento que as coisas vão surgindo. Agora que eu lembrei-me desse trecho, né? Porque esse acordo nacional do saneamento básico permite que municípios terceirizem esses tipos de ação, né? Então, o que acontece? Que o SAMAI é nosso, mas possivelmente qual será o entendimento lá na frente, né? Não somente aqui, pensa na Corsan, pensamos em outros, né? Outros
anteparos, exemplo, coleta de lixo, serviços públicos que são realizados pelo serviço público poderão agora ser terceirizados e lá na frente ligados ao saneamento sanitarista, né? Sanitarismo público de uma cidade. Então, tem muitas coisas aí que nós podemos trabalhar esses próximos dias, Miguel. É uma questão muito profunda, bem profunda realmente, né? E aí entra a questão da privatização, não, desde que funcione, né? Privado ou público, né? Importante é que funcione. E só para termos uma ideia, nós estamos, como já disse aqui no programa, atrasados mais de 120 anos nessa história, então, né, veja bem quanto nós temos que andar. Obrigado pela audiência de todos, segunda-feira já foi o nosso programa, rapidamente, não é? E tomara que passe rápido mesmo, já quero que passe rápido até chegarmos em janeiro, porque também gosto de uma festinha, Dinho, mas não suicida, né? Isso é coisa de aloprado, né, Dinho? Nada de festa. Um abraço a todos. Um abraço, irmão. Nada de festas suicidas, então tá certo. 11h01, né? Interessantíssima as colocações aqui no final de nossa programação. Nós vamos encerrando por aqui mais uma de nossas edições, né? Estamos chegando ao final do mês de agosto, vai começar muito informações também do meio político, tudo isso é assuntos aqui do Sabe Caxias by Bitcom, nossa sala de interatividade para você. Grande abraço a todos, já tem o Lance Esportivo a partir das 11h15. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.